Olá, tudo bem? Seja bem-vindo de volta ao nosso curso e vamos dar continuidade aos estudos dos contratos administrativos. Bom, neste vídeo nós iremos estudar os pagamentos, as nulidades e a resolução de controvérsias. Desses assuntos, o que mais cai é nulidades, que é a teoria das nulidades. O restante já não cai muito, tá? Então a gente vai dar mais uma passadinha e ver uma questão ou outra que já caiu. Com relação aos pagamentos, ou seja, o pagamento propriamente dito do contratado, deve ser observada a ordem cronológica de cada fonte, dividida da seguinte maneira: primeiro, fornecimento de bens; segundo, locações; terceiro, prestação de serviços; e por último, realização de obras. Você precisa decorar essa ordem. E uma forma fácil de você decorar isso é você observar pelas iniciais, FLPR. Se você observar, ele está em sequência de ordem alfabética. Então, qual que é essa ordem? É só você seguir a ordem alfabética, FLPR. É mais fácil de você decorar assim. Só que essa ordem cronológica ela pode ser alterada exclusivamente nas seguintes hipóteses. Marque essa palavra, porque é assim que está na lei. Primeiro, um caso de grave perturbação da ordem, situação de emergência ou calamidade pública, pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte, agricultor familiar, produtor rural, pessoa física, microempreendedor individual, sociedade corporativa, desde que demonstrado o risco da descontinuidade do cumprimento do contrato, pagamento de serviços necessários ao funcionamento de sistemas estruturantes, desde que demonstrado o risco, pagamento de direitos oriundos de contratos em caso de falência, recuperação judicial ou dissolução de empresa contratada, e pagamento de contrato cujo objeto seja imprescindível para assegurar a integridade do patrimônio público ou para manter o funcionamento das atividades finalísticas do órgão, e etc, blá blá blá. Só tem que realmente dar uma lida nisso aqui e decorar. Nesses casos em que a ordem cronológica for alterada, deve haver a justificativa e deve haver a comunicação posterior ao órgão de controle interno e ao Tribunal de Contas, que é o órgão de controle externo. Beleza? Vamos ver então como isso foi cobrado em prova. Questão. A Lei 14.133 estabelece as normas gerais de licitação e contratação. O capítulo 10 dos pagamentos, do artigo 141, regulamenta no dever do pagamento da administração a ordem cronológica para cada fonte diferenciada de recursos, subdividida em categorias de contratos, que será observada. De acordo com a referida lei, assinale a alternativa que apresenta corretamente essa ordem cronológica. É só você observar a ordem alfabética. P vem depois do F. Não, está errado. Começa com fornecimento de bens. Letra B, fornecimento de bens, locação, prestação de serviços e realização de obras. Parece ser essa a nossa resposta. A letra C começou com R, está errado, e a letra D começou com L, também está errado. Resposta aqui na letra B. É só realmente decorar essa ordem. Além disso, essa ordem cronológica deve ser disponibilizada mensalmente, cuidado com isso aqui que tem cara de prova, em uma seção específica de acesso à internet, em site eletrônico, site da internet. Caso aquela ordem que a gente viu seja alterada, essa alteração também tem que ser publicada na internet com as devidas justificativas. E se não observar essa ordem, o que vai acontecer? Vai acontecer que vai ocorrer a apuração de responsabilidade do agente responsável, cabendo aos órgãos de controle a sua fiscalização. Além disso, também é possível uma coisinha chamada de remuneração variável. Essa remuneração ela é vinculada ao desempenho do contrato, tendo por base algumas premissas, quais sejam metas, padrões de qualidade, critério de sustentabilidade ambiental e prazos de entrega. O uso da remuneração variável tem que ser motivado e deve respeitar o limite orçamentário da administração. Com relação ao pagamento antecipado, seja ele total ou parcial, o que a gente tem que saber? Nós temos uma regra e temos a exceção. A regra, gente, é que é vedado, não pode realizar pagamento antecipado. Essa é a regra, mas toda regra comporta a sua exceção. Qual é a exceção?
São duas. Quando o pagamento antecipado propiciar sensível economia de recursos, ou ainda quando representar condição indispensável. Eita, o negócio doido aqui. Quando representar condição indispensável para a obtenção do bem ou para a prestação do serviço. De todo modo, para que ocorra o pagamento antecipado, tem que estar previsto no edital ou no instrumento de contratação direta, se for o caso, devendo também ser justificado. E aí tem umas outras regrinhas com relação ao pagamento antecipado que é só você saber que existe. A administração pode exigir a prestação de uma garantia como uma condição para realizar o pagamento antecipado. E se o objeto não for executado no prazo, o valor antecipado tem que ser devolvido. Vamos ver na questãozinha de prova. Instituto OACP, julgue o item, ou melhor, de alternativa. No gerenciamento dos recursos financeiros de licitação e contratos, não será permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo às parcelas contratuais vinculadas ao fornecimento de bens, à execução de obras ou à prestação de serviço. Exceto se, a gente já viu quais são as exceções, se ela propiciar uma sensível economia de recursos ou se representar a condição indispensável para a obtenção do bem. Agora é só procurar a alternativa. Letra A, propiciar o maior número possível de marcas. Não, tá errado a letra A. B, propiciar o incremento de alternativas que atendam ao objeto licitado. Não, viajou. Letra C, propiciar sensível economia de recursos ou se representar a condição indispensável para a obtenção do bem ou para a prestação do serviço. Tá aqui a resposta na letra C. Beleza, ainda não foi muito cobrado esse tópico, tá? Mas as questões que já caíram eu coloquei aqui no material. O próximo assunto que nós vamos estudar é a teoria das nulidades. É quando existe a nulidade, uma situação que torna a licitação ou até mesmo o contrato nulo. E a gente vai ver quais são os efeitos disso. Primeiro de tudo, o que a gente tem que considerar na hora de eventualmente propor a anulação de um contrato ou de uma licitação? Tá? Dá uma olhadinha no artigo 147. Constatada a irregularidade no procedimento licitatório ou na execução do contrato, se não for possível o saneamento, a correção, a decisão sobre a suspensão da execução ou sobre a declaração de nulidade do contrato somente pode ser adotada na hipótese em que se relevar medida de interesse público, com avaliação dos seguintes aspectos. E aí tem uns aspectos que você vai ter que analisar, mas eu vou ser bem sincero, dá uma lida aí, eu não vou ficar lendo isso aqui para você, para gastar o seu tempo e o meu. Vou dar uma pausa e você dá uma lidinha. Esses são os possíveis casos que você tem que analisar se compensa anular ou não uma licitação ou a execução do contrato. Se for identificada que a paralisação ou a anulação não é uma medida de interesse público, então o poder público deve optar pela continuidade do contrato e pela solução da irregularidade por meio de indenização por perdas e danos, sem prejuízo da apuração de responsabilidades da aplicação das penalidades cabíveis. Ou seja, se identificou que durante o processo licitatório ou já na execução do contrato houve uma nulidade, sempre vai ter que apurar a responsabilidade do agente que causou essa nulidade, ok? Beleza. Continuando, existe a possibilidade de indenização do contratado. O contratado ele pode ser indenizado em caso de nulidade? Pode, tá? É o que diz aqui a nossa Lei 14.133. Eventual nulidade constatada não exonera a administração do dever de indenizar o contratado, pelo que ele houver executado até a data em que for declarada nulidade ou tornada eficaz, bem como outros prejuízos regularmente comprovados. Mas tem uma exceção, desde que não lhe seja imputável. Ou seja, se for uma nulidade em que o contratado não teve participação, ele não fez nada para causar aquela nulidade, ele deve ser indenizado pelos prejuízos que ele sofreu, pelas perdas, etc. Agora, se ele causou aquela nulidade, se ele participou daquilo, aí é claro que ele não vai poder ser indenizado. Vamos ver umas questões. A nulidade da licitação, se devidamente fundamentada, não exonera a administração do dever de indenizar o contratado, desde que este não tenha dado causa à nulidade. Certinho, se ele não deu causa à nulidade, ele vai ser indenizado.
Suponha agora que se declarou a nulidade da licitação, ou melhor, do contrato. Quais são os efeitos dessa nulidade? Bom, nós temos uma regra e temos uma exceção. A regra é que ele opera efeitos ex tunc, ou seja, retroativo. Isso significa que tudo o que aconteceu, desde a anulação até a data em que, ou melhor, desde a prática do ato que foi nulo até a anulação, vai retroagir, tudo vai retornar. Essa é a regra. A exceção, porém, está prevista lá no parágrafo 2º do artigo 148, em que existe a possibilidade de modulação temporal. O que é isso? É o seguinte, a autoridade, com vistas à continuidade da atividade administrativa, ela pode decidir que a anulação só tenha eficácia em momento futuro, suficiente para efetuar uma nova contratação. Só que tem um limite, é até 6 meses, prorrogável uma única vez. Então, se foi constatada uma nulidade, qual é a opção que ele pode fazer? Ele pode simplesmente decretar a nulidade e mandar retroagir tudo, ou se for uma situação muito sensível, que precisa daquele serviço, a continuidade daquele serviço é muito importante, ele pode decretar que a nulidade passe a operar efeitos a partir de uma data futura, para que dê tempo que ele realize uma nova contratação para corrigir aquela nulidade e efetivamente anular aquela que estava viciada. Mas isso tem um prazo. Tem um prazo máximo de 6 meses, podendo prorrogar uma única vez. E por que ele faz isso? Para obedecer ao princípio da continuidade dos serviços públicos. Vamos ver como isso já foi cobrado em prova? Com relação à nulidade dos contratos e levando em consideração a nova lei de licitações, na hipótese de declaração de nulidade, vamos lá. Letra A. Sempre deve declarar a sua nulidade com efeitos ex tunc. Sempre não, né, gente? A gente acabou de ver a possibilidade que existe a modulação dos efeitos e que ele não vai ser ex tunc, ele vai ser ex nunc, vai para frente. Letra B. Ao declarar a nulidade do contrato e com vistas à continuidade administrativa, pode decidir que aquela tenha eficácia em um momento futuro. É verdade. Suficiente para efetuar a nova contratação, por prazo de até 180 dias, prorrogável uma única vez. Olha, o prazo não é de 180 dias, é de 6 meses. Ah, professor, mas os dois são iguais ou são parecidos? Não, na lei está escrito 6 meses. Então eu vou deixar essa B aqui de stand-by, vou segurar ela um pouquinho. Letra C. Ao declarar a nulidade do contrato e com vistas à continuidade administrativa, pode decidir que aquela tenha eficácia em um momento futuro, suficiente para efetuar a nova contratação por prazo de até 6 meses, prorrogável uma única vez. Eu gostei da letra C. A letra C está com bem mais cara de gabarito, né? Letra D. A letra D fala a mesma coisa, mas diz que não pode prorrogar. Tá errado, a gente viu que pode, né? E a letra E está a mesma coisa do prazo de 180 dias. Também está errado. Então, resposta na letra C. Mais uma, Banca CESP, Procurador do Estado. Com vistas à continuidade administrativa, a administração pode determinar a declaração de nulidade do contrato. Só tem a eficácia em momento futuro, suficiente para efetuar a nova contratação. Certinho, e eu acrescento ainda mais, que o prazo é de 6 meses, prorrogável uma única vez. Tá? Show! Continuando, ainda quanto aos efeitos da declaração de nulidade, ela vai impedir os efeitos jurídicos que o contrato deveria produzir, descontinua os efeitos já produzidos, é exatamente por isso que a gente diz que ele opera efeito retroativo, ele vai descontinuar, desfazer tudo aquilo que foi feito anteriormente. E claro, como eu já falei para você, vai promover a responsabilização de quem lhe deu causa. Toda vez que tiver uma nulidade, tem que apurar quem deu causa. Questões. A declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que ele ordinariamente deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos. Beleza, questão certinha. Mais uma. A declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que ele ordinariamente deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.
exonerando a administração do dever de indenizar o contratado pelo que ele houver executado, até a data em que a nulidade for declarada. Opa, a gente viu que não, né? A administração não é exonerada do dever de indenizar. Ela só vai ser exonerada se o contratado participou da nulidade. Mais uma, aplica-se ao contrato administrativo a teoria das nulidades, segundo o qual sua configuração tradicional do direito privado. Assim, a declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que ele deveria produzir e desconstituindo os já produzidos, o que isenta inteiramente a administração pública do dever de indenizar o contratado. A gente já viu isso, né? Não isenta a administração coisa nenhuma. Mais uma questão. Em determinado contrato administrativo foi constatado pelo órgão de controle interno a ocorrência de irregularidade insanável no procedimento licitatório que lhe deu origem. Nesse caso, à luz da Lei 14.133, a declaração de nulidade do contrato. Letra A. É medida que se opera imediatamente de pleno direito, apresentando contornos meramente declaratórios, não constitutivos. Na verdade, não. Quando você anula um ato, ele gera efeitos constitutivos, né? Então não é meramente declaratório. Ele vai desconstituir alguns atos. Letra A errada. B de bola. Afasta em qualquer caso o dever da administração de indenizar o contratado. Errado. Não afasta em qualquer caso. A gente já viu isso. Letra C. Independe de qualquer avaliação complementar pela autoridade administrativa, devendo ser declarada nos 5 dias subsequentes ao conhecimento do fato. Não falei nada disso de 5 dias. Aqui a banca viajou. Não tinha o que fazer e colocou isso aqui. Letra D. Pode vir a produzir efeitos apenas no futuro, observados os limites temporais estabelecidos em lei, que no caso são 6 meses, prorrogável uma única vez, para fins de nova contratação, de modo a assegurar a continuidade da atividade administrativa. Olha, não vi erro na letra D aqui, vou deixar ela aqui. Letra E. Não exige avaliação dos aspectos circunstanciais e das consequências do ato, o que será feito apenas para fins de dimensionamento de indenização e não pode ter concorrido para a nulidade. Exige sim a avaliação, que a gente até viu aqui, que eu pedi para você dar uma lida. Tá? A gente tem que fazer algumas avaliações para ver se vale a pena realmente anular ou apenas suspender, que são essas situações aqui. Ó, tá? Então, alternativa errada. Acho que é a última questão já. Letra D a resposta. Beleza. Então, com relação à teoria das nulidades, é isso daí. E vamos agora finalizar o tópico do estudo dos contratos com a resolução de controvérsias, contida lá no artigo 151 ao artigo 154. Não tem muito o que você saber aqui. Com relação à resolução de controvérsias, poderão ser utilizados os seguintes meios alternativos de prevenção e resolução de controvérsias. Quais são os meios? Conciliação, mediação, comitê de resolução de disputas e a arbitragem. Essa arbitragem será sempre de direito. Marque isso daqui, ela é sempre de direito. Você não precisa saber o que é isso, é o que está escrito na lei. E deve observar o princípio da publicidade. Além disso, ela vai ser aplicada às controvérsias relacionadas a direitos patrimoniais disponíveis, às questões relacionadas ao restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, relacionados ao inadimplemento de obrigações contratuais por qualquer uma das partes e ao cálculo de indenizações. E tem umas outras observaçõezinhas que aqui a gente vai dar só uma lidinha antes de fazermos questões. Os contratos podem ser aditados para permitir a adoção dos meios alternativos de resolução de controvérsias, ou seja, o contrato já foi feito, mas inicialmente ele não previu essa possibilidade de resolução de controvérsias. Ele pode ser aditado, corrigido para fazer essa inclusão. Será aplicado o disposto no caput desse artigo? O caput do artigo é esse primeiro aqui, ó, que eu acabei de fazer para você. Ó, tá? As controvérsias... isso aqui a gente já leu. Eu esqueci de apagar, que é esse balão que está aqui. Ó. A gente já leu. Além disso, por fim, a escolha dos árbitros, colegiados e comitês vai observar critérios isonômicos, técnicos e transparentes. E é o mais importante que você tem que saber? Vamos ver como isso é cobrado em prova. CESP 2022, questão para delegado de polícia. Julgue o item de acordo com a Lei 14.133, questão adaptada.
A utilização de meios alternativos de resolução de controvérsias, como a conciliação e a mediação, bem como a arbitragem, passaram a ser expressamente vedados. Errado, não ficou vedado coisa nenhuma. A lei permitiu o seu uso. Questão errada. Mais uma. De acordo com a Lei 14.133, tendo em vista a indisponibilidade do interesse público, nas contratações regidas por essa lei, que é a Lei 14.133, é vedada a utilização dos meios alternativos de prevenção e resolução de controvérsias. Mesma questão que caiu anteriormente aqui para delegado, né? Não é vedado coisa nenhuma. A lei permitiu o seu uso. Mais uma questão. De acordo com a Lei 14.133, julgue o item a seguir. Nas contratações regidas pela Lei 14.133, poderão ser utilizados meios alternativos de prevenção e resolução de controvérsias. É verdade. Notadamente, a conciliação, a mediação, o comitê de resolução de disputas e a arbitragem. Certo. Que será sempre por equidade. Ele está dizendo que a arbitragem será sempre por equidade. Errado. A arbitragem será sempre de direito e não de equidade. Você não precisa saber essa diferença para fins de Lei 14.133. Portanto, questão errada. E com isso, senhoras e senhores, nós finalizamos o estudo dos contratos administrativos e também as irregularidades. Nós também estudamos as irregularidades bem aqui, ó. Eu incluí nas cláusulas exorbitantes no tópico de sanções, que é o título, melhor dizendo, título 4, que a gente já estudou também tudo aqui. Então, deixa eu minimizar aqui. Tudo isso nós estudamos, fechamos finalmente o assunto de contratos, o assunto de irregularidades, infrações e sanções. E no próximo vídeo vamos estudar o Portal Nacional de Contratações Públicas e fechar de vez o estudo da Lei 14.133. Eu espero que você tenha gostado, um forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!